Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Essa aula aqui ela vai ser um pouco mais rápida, né? Que eu quero falar com vocês aqui um assunto a respeito da mudança de variável na integral indefinida, né? Veja que eu coloquei aí mudança de variável entre aspas, né? E por quê, pessoal? Porque a mudança de variável, o teorema de mudança de variável, na verdade, ele é para integral definida. Ele não é para integral indefinida. Porém, a gente vai ver aqui, num certo contexto, a gente consegue um algoritmo para calcular a integral indefinida, meio que usando a ideia da mudança de variável. Então, eu quero explicar aqui exatamente, né, o que você pode, o que você não pode fazer e qual que é a ideia que está por trás disso aqui, né, da mudança de variável integral indefinida. Que, na verdade, não é bem uma mudança de variável. A gente usa as ideias, faz alguns abusos de notação, mas a gente meio que a gente justifica, né? Eu vou justificar para vocês que a resposta, sim, essa vai estar correta, né? Embora você use de um algoritmo ali que não necessariamente tem rigor matemático, vamos dizer assim. Muito bem, né? Então, vamos começar aqui. Bom, dada duas funções f e g integráveis, né? Considera a f-zona a primitiva da função f', ok? Então, se a gente pegar a composta da primitiva da f com a função g, e a gente fizer a derivada dessa função, pela regra da cadeia, a gente sabe o quê? Conforme está no slide aí que vocês podem ver. Se você derivar essa composta, então, pela regra da cadeia, vai ser o quê? Vai ser a derivada da primitiva da f, ou seja, a derivada da f', aplicada na função g, vezes a derivada da g. Como f' é a primitiva da f', né? Quando você deriva a função f', dá exatamente a função f'. Ou seja, você tem como resposta aí a f' composta com a g de x vezes a derivada da g' de x. Então, se você pensar nessa função toda que ficou do lado direito, nessa expressão que eu acabei de falar para vocês, que é a f composta com a g vezes a g', e você olhar do lado esquerdo que aquela função f' bola g, a derivada dela toda, dá essa função do lado direito, então a gente sabe o quê? Que a f' bola g, f' composta com g de x, é a primitiva para f' composta com g vezes g'. Então, se a gente pegar aí a definição da integral indefinida, né, que é a família de primitivas, mediante aquela constante c que aparece ali, a gente pode dizer o que então? Que a integral indefinida da f' da g de x vezes g' de x dx é igual a f' da g de x mais uma constante. Então, aqui a gente está usando aqui apenas o quê? O conceito de primitiva, né? E a regra da cadeia, né? Que para derivar a composta aí da f' com a g, vai resultar nessa função que está dentro da integral aí na equação 1. Ok? Então, isso aqui está tudo certo aqui. Então, aqui, a princípio, eu não estou falando nada de mudança de variável. Eu apenas peguei uma função f', peguei a primitiva dela f', fiz a composta dessa f' com uma certa função g, aplica a regra da cadeia, né? A gente obtém então que essa f' composta com g é a primitiva da função f com f' composta com g vezes g', né? E aí, pela noção de integral indefinida, pela noção de primitiva, a gente conclui então que a integral da f da g' de x vezes g' de x dx é a primitiva da f', né, que é a f', aplicada no g de x mais uma constante. Então, como eu acabei de mencionar, isso aqui não é mudança de variável a princípio. Embora essas são exatamente as ideias que aparecem lá na demonstração do teorema de mudança de variável. E claro, né, o que eu quero comentar aqui é que realmente vai ter uma certa relação. Bom, agora eu vou fazer um certo abuso de notação. Então, eu vou fazer um certo abuso de notação aqui, né? O que a gente faz então, né? Eu só vou reescrever o que estava no slide anterior para a gente acompanhar aqui, né? A gente viu então aqui o quê? Que a integral da f da g de x vezes g' de x dx, integral indefinida aqui, né? É a f' da g de x mais uma constante. Então, essa equação aqui está tudo certo. Agora, a gente vai fazer um abuso de notação. Em que sentido? Eu vou chamar de u o g de x. Eu vou chamar o
de g de x, né? U aqui ele vai ser uma variável. Estou pensando em u agora não como função de x, mas sim u como variável u. Então, por isso que eu estou falando que isso aqui é um abuso de notação. Então, do lado direito aqui é uma função que depende da variável x. Do lado esquerdo aqui, eu estou chamando isso de u. Ok? Muito bem. Então, o que acontece, né? Se eu chamar g de x de u, o que acontece com o lado direito dessa expressão aqui? O que vai acontecer com isso aqui? Então, você vai ter o quê? Logo, então, você vai ter que f da g de x mais uma constante. Isso aqui vai ser exatamente quem? Isso aqui vai ser exatamente f de u mais uma constante. Ok? Então, aqui eu estou fazendo um abuso de notação. Ok, pessoal? Isso é bom deixar muito claro isso daqui. Porque, ó, se a gente olhar essa igualdade aqui, ela meio que não é bem uma igualdade do ponto de vista matemático rigoroso, vamos dizer assim, né? Por quê? Aqui porque eu estou enxergando u como variável. Então, do lado direito aqui, eu tenho uma função na variável u. Do lado esquerdo aqui, eu tenho uma função composta na variável x. Então, isso aqui são funções, teoricamente, em domínios diferentes. Então, não faz sentido eu comparar. Então, a igualdade aqui, vamos dizer assim, entre aspas, essa igualdade aqui, ok? Entre aspas. Então, é um abuso de notação. Beleza? Só que o que acontece agora? Se a gente olhar só para essa expressão aqui, a gente sabe o quê? Que f-zona é primitiva, né? Então, ó, por outro lado, a gente sabe que f-zona é primitiva de f'. Então, por outro lado, como f' de u é igual a f' de u, a gente obtém o quê, então? Segue que, se eu integrar a função f' de u du, né, como f' é a primitiva dessa f', isso aqui nada mais é que o quê? Nada mais é que f de u mais uma constante, não é mesmo? Então, isso aqui está tudo ok também. Aqui não tem abuso de notação nenhum. Então, aqui está tudo certo. O abuso de notação, ele está aqui. Aqui, sim, eu estou fazendo abuso de notação. Aqui, não. Aqui é o fato da função ser primitiva. Eu estou pensando em u e variável. Eu estou enxergando aqui f de u. Beleza? Então, até aqui, essa segunda parte aqui está tranquila. Agora, o que acontece, gente? Se a gente assumir esse abuso de notação, eu tenho o quê? Eu tenho que f da g de x mais uma constante é igual a f de u mais uma constante. Ok? Né? Eu tenho isso daqui. E eu tenho também o quê? Que f de u mais essa constante, que é o mesmo cara que aparece aqui, é igual a essa integral aqui. Então, assumindo aí esse abuso de notação, a gente pode dizer o quê, então? A gente pode dizer que a integral da f de u du é igual a f da g de x, a f' da g de x, que por sua vez, essa f' da g de x vai ser quem? A integral indefinida da f' da g de x vezes g' de x dx. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, fazendo esses abusos de notações, né, e eu analisando essas três igualdades aqui, né, essa daqui e essa daqui, a gente pode escrever a seguinte expressão. Né? Fazendo esse abuso de notação, a gente pode escrever a seguinte expressão. Então, podemos escrever a expressão. Então, a gente pode partir aqui da integral da f da g de x vezes g' de x dx. Né? Como essas três expressões vão ser todas iguais, né? Essa integral aqui, essa integral é igual a essa expressão. Essa expressão é igual a f de u mais a constante. E f de u mais a constante, essa integral aqui. Então, como essas
a gente tem essas três igualdades, né, assumindo esse abuso de notação. Então, essas três expressões são iguais, então não importa a ordem que você escreve elas na igualdade. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso agora passar, então, aqui para a integral da f de u du, que isso daqui é igual a f de u mais uma constante, que isso aqui, por sua vez, né, é a f da g de x. Deixa eu só escrever menor aqui para caber aqui certinho. Isso aqui, então, é a f de u mais uma constante, que é igual a f da g de x mais uma outra constante. Então, o que acontece aqui, gente, nessa expressão aqui? Essa expressão aqui, essa igualdade do meio, ela tá perfeita, ela está escrita matematicamente correta, eu sei, ok? Então, essa igualdade aqui está correta. Porém, essa igualdade e essa igualdade aqui, ela é consequência daquele abuso de notação que você fez. Porém, pessoal, olha que interessante, né? Se você escrever a expressão dessa forma aqui, o que acontece no final das contas? Você sai dessa integral aqui e você chega nessa expressão aqui. E essa expressão da esquerda ser igual àquela última expressão da direita, ela é verdadeira. Isso é exatamente o que dizia a nossa primeira equação que a gente tinha aqui, né? Essa primeira equação aqui. Isso aqui é verdade, isso aqui não é nem mudança de variável. Isso aqui é uma consequência da definição mesmo de primitiva, da definição da integral indefinida, quer dizer. Isso aqui é uma consequência direta da definição da integral indefinida. Então, é verdade isso aqui. Okay? Então, o que acontece, pessoal? Quando você faz esse abuso de notação, escreve essas coisas aqui, então, você tem um problema aqui nessa igualdade e nessa igualdade aqui. Esse problema é decorrente desse abuso de notação. Porém, você meio que faz um abuso de notação e depois você desfaz esse abuso de notação. E aí você chega aqui nessa expressão do lado de cá. Ou seja, no fim das contas, o que ficou escrito, na verdade, daqui para cá, está matematicamente correto. Então, embora você tenha feito um abuso de notação aqui, no fim das contas aqui, a expressão ficou correta. Beleza? E se vocês olharem isso daqui, isso aqui vai ter muita semelhança com a mudança de variável, né? Só para vocês relembrarem aqui, a mudança de variável dizia o quê? Que se eu integrar de a até b, da f da g de x, g' de x dx, isso daqui é a integral, né, da g de a até a g de b, da f de u du. Ok? Então, isso aqui é a mudança de variável. Então, veja que, se você ignorar os extremos de integração, você fica exatamente com a expressão que está aqui. Por isso que isso aqui, muitas vezes, é chamado de mudança de variável para integral indefinida. Você pode fazer isso? Sim, você pode, desde que você esteja ciente que você está fazendo um abuso de notação. Okay? E desde que você venha aqui, escreva essa expressão, faça essa conta aqui, que isso aqui é correto, porém, você desfaça o abuso que você fez. Ou seja, você troque de volta o u, que você chamou de g de x, por g de x. Então, matematicamente falando, sendo rigoroso matematicamente falando, isso aqui não está 100% correto. Okay? Você está fazendo abuso está cometendo um abuso nessas duas igualdades aqui. Então, isso aqui não está matematicamente correto. Porém, você pode enxergar isso aqui como um algoritmo para você determinar a primitiva. Então, você pode enxergar isso aqui como um algoritmo. Ou seja, você faz um abuso de notação, chega nessa expressão aqui. Aqui você consegue calcular, você vai achar que é primitiva. Só que depois você pega o u lá que você chamou de g de x e volta no g de x. Então, você desfaz o abuso que você cometeu, você chega aqui. Então, essa expressão aqui, a rigor, a gente não pode chamar ela de mudança de variável. Por isso que eu estou colocando aqui mudança de variável entre aspas.
Por quê, pessoal? O teorema de mudança de variável, ele é enunciado, ele é verdadeiro, quando você tem aqui as integrais definidas. Você não tem mudança de variável para integral indefinida. O que você tem, que é o similar a aquela expressão, que é exatamente essa igualdade aqui, isso aqui, vamos dizer, é um algoritmo para você calcular a integral indefinida. Para você determinar a integral indefinida, que é nada mais, nada menos que determinar a primitiva. Isso aqui é uma regra de primitivação que a gente fala, né? Que é determinar a primitiva de uma função. Então, isso aqui, a rigor, né? Essa expressão a rigor, não é mudança de variável. Ele é um algoritmo que está associado à mudança de variáveis, né? Em que você faz um abuso de notação, faz um cálculo, que é nessa igualdade aqui, e depois você desfaz o abuso de notação que você fez para voltar com a função original. E, de fato, né, a resposta no final vai estar certa, vai ser uma resposta matematicamente correta. Né? Por quê? Porque a gente prova, sim, que, de fato, a primeira expressão é igual à última expressão. Porém, o meio aqui, matematicamente falando, não está correto. Okay? Então, a gente enxerga isso como um algoritmo. Então, a gente vai agora, a partir de agora, então, se referir então, a essa expressão aqui como mudança de variáveis, okay? Como mudança de variáveis, porém, ficando implícito daqui para frente o quê? Que, na verdade, a gente está fazendo uso aqui de um algoritmo, okay? Para a gente poder determinar a integral. E que não necessariamente, não exatamente, é a mudança de variável que prevê o teorema de mudança de variáveis. Beleza? Porém, claro, isso aqui tem relação, né? Se você olhar lá na demonstração do teorema de mudança de variáveis, a gente considera lá a primitiva da f composta com a g, a f bola g de x, ok? A gente deriva essa função, usa a regra da cadeia, né? Só que a gente trabalha lá com extremos de integração. Mas a ideia, ela é a mesma ideia que acontece aqui. Está associado isso aqui, beleza? Então, as relações aqui, elas têm uma relação íntima, vamos dizer assim, com o teorema real da mudança de variável, beleza? Porém, a gente aqui faz um abuso de notação e enxerga isso aqui como um algoritmo. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. E em muitos livros aí de cálculo, você vai olhar, ele vai se referir a isso daqui realmente como mudança de variáveis, ok? Mas é nesse contexto aqui em que você está usando isso como um algoritmo. E claro, né, em geral, eles sempre vão voltar lá depois, né, que você fez, depois que você fez esse cálculo aqui, né, então essa passagem aqui é a que você efetivamente precisa fazer, é onde você faz o cálculo aqui, então você tem dificuldade de calcular essa integral aqui, você identifica ela com essa expressão aqui, faz essa conta aqui, que seria a conta difícil de ser feita, vamos dizer assim, né? Que seria a conta difícil de ser feita. Então, você faz essa conta aqui, beleza? Porque essa aqui, se você calcular aqui, teoricamente, não seria trivial, seria difícil você ser feita ela. Então, você passa dela para cá, e daqui você faz a conta que é mais fácil de fazer, beleza? E aí, depois que você fez a conta que é mais fácil, que é essa parcela, que é passar nessa igualdade aqui, você obtém essa expressão, então você volta o u com o g de x para obter a sua resposta final. Então, nos livros de cálculo, quando eles falam que isso aqui é mudança de variável, ele sempre vai desfazer para cá e trocar o u por g de x. Então, você pode fazer isso aqui, você pode chamar de mudança de variável, a gente vai fazer isso, vai chamar isso aqui de mudança de variável na integral indefinida, beleza? Mas eu fiz essa aula aqui mais rápida, justamente para explicar para vocês o contexto em que está associado essa mudança de variável aqui. Beleza? Aqui não é uma coisa que você está fazendo, de certa forma, aqui, um abuso de notação. Abuso de notação, beleza? E não é exatamente o teorema de mudança de variável como ele é enunciado e demonstrado. Beleza? Então, ele tem uma semelhança, está associado às ideias, porém, matematicamente falando, né, do ponto... você olhando isso aqui com rigor matemático, né? Então você não pode
não poderia fazer essas contas aqui, né? E nem chamar isso aqui de mudança de variável. Mas, enxergando como um algoritmo que ajuda a gente a fazer o cálculo, então aí sim a gente vai chamar de mudança de variável. Então, feita essa ressalva aí, né? Feito essa observação, chamando a atenção de vocês para isso, a gente vai agora então utilizar daqui para frente, né, nas próximas aulas, é, essa expressão aqui como sendo mudança de variável. Em resumo é isso, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês o que eu quis dizer aqui. Que a gente faz um abuso de notação com o final, com o objetivo de ter um algoritmo para a gente fazer a conta. Mas uma vez feito o abuso de notação, uma vez feito a conta, a gente desfaz o abuso que a gente fez para voltar na resposta, que aí sim vai estar matematicamente correta, conforme eu demonstrei ali aplicando a regra da cadeia. Ok? Bom, então, vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar como que a gente vai aplicar agora então essa. Então, isso aqui seria aqui, vamos dizer assim, uma mudança de variável, entre aspas, né? Isso aqui é a mudança de variável real mesmo. Mudança de variável. Claro, a gente não vai ficar toda vez colocando mudança de variável aqui entre aspas, beleza? Porque isso vai ficar uma coisa repetitiva, maçante. Então, eu fiz aqui para vocês saberem que são coisas diferentes, embora tenha ali uma relação íntima entre as duas ali, no ponto de vista da construção e da demonstração, né? Isso está ligado matematicamente, beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, então, ó. Vamos encontrar, então, essa integral indefinida aqui, ó, usando, então, aqui a mudança de variável entre aspas, né? Bom, vamos lá. Então, ó, você tem a integral de 2x vezes cosseno de x quadrado. Bom, dentro do cosseno você tem um x quadrado, fora do cosseno você tem 2x. E 2x é exatamente o quê? A derivada de x quadrado. Então, isso está sugerindo para a gente o quê? A gente deve considerar, então, uma função g de x igual a x quadrado. G de x ou O de x, como você preferir chamar. A letra que você usa ali, se você vai usar U, se você vai usar Z, isso não vai interferir, ok? Então, ó, considere g de x como sendo x quadrado. Logo, g' de x vai ser igual a 2x, beleza? Assim, a gente pode escrever aquela integral ali de que maneira? A integral de 2x cosseno de x quadrado dx. Isso aqui eu posso escrever, né? Esse produto aqui eu posso inverter a ordem dele, né? Que é o cosseno de x quadrado 2x dx. Você não precisa fazer isso, eu vou fazer isso aqui só para ficar na forma que estava ali antes. Então, isso aqui vai ser... bom, eu chamei quem? Eu chamei g de x quadrado. Aliás, x quadrado de g de x. Então, eu vou ter aqui, então, o cosseno de g de x, e esse 2x que aparece aqui é exatamente a derivada do g, não é mesmo? Então, eu vou ter aqui g' de x dx. Então, por mudança de variáveis aqui, entre aspas, a gente pode usar o algoritmo. Então, agora que é o passo em que a gente passa para o algoritmo. Então, isso aqui vai ser o quê? A integral do cosseno de u du, não é mesmo? A integral do cosseno de u, a gente sabe, né? Que função que eu derivo que dá o cosseno de u? É o seno de u mais uma constante. E agora você tem que desfazer o abuso de notação e o algoritmo que você aplicou aqui, né? Então, veja, ó, aqui foi o passo que a gente fez a conta. Entendeu? Aqui foi o passo que a gente fez a conta. Daqui para cá, a gente meio que fez o abuso de notação. Então, aqui seria o abuso de notação. Ok? Ou, se você preferir chamar aqui o algoritmo, passagem para o algoritmo. E daqui para cá, a gente fez a primitiva mesmo, né? Nesse passo daqui para cá, a gente fez a primitiva. A gente obteve aí a primitiva do cosseno, que é a função seno, né? E agora a gente desfaz o abuso de notação que a gente cometeu. Ou seja, o que é desfazer isso? É trocar o u por g de x. Então, isso aqui vai ficar seno de g de x mais uma constante. Mas quem que era g de x mesmo? G de x era exatamente
o x², né? Então, você vai ter aqui seno de x², seno de x² mais uma constante. Ou seja, pessoal, a gente obteve o que no fim das contas aqui, então? Que a integral de 2x cosseno de x² dx, isso aqui é seno de x² mais uma constante. Ou seja, essa função aqui é a primitiva do que está aqui sob sinal de integração. E, de fato, né, se você derivar esse seno de x² aí, o que vai acontecer? Né? Dá para você demonstrar isso se você quiser. Claro, não precisa, mas se você quiser, dá para você verificar que isso é verdade. Né? Ó, a gente derivar aquilo lá, então você vai ter aqui a derivada de seno de x² mais uma constante. Né? Isso aqui vai ser o quê? É a derivada da soma, né? Então vai ser aqui seno de x² mais a derivada da constante. A derivada da constante a gente sabe que é zero, né? E aqui agora eu tenho o seno e tenho uma função composta aqui, que é o x² dentro do seno. E eu estou derivando tudo isso, então tem que usar o quê? Regra da cadeia. Então a derivada do seno é o cosseno, repito aqui o que está dentro, que é o x², vezes a derivada do que está dentro. É isso que diz a regra da cadeia. Então, vezes 2x, não é mesmo? Mais zero, que é a derivada da constante. Né? Isso aqui, então, deu 2x cosseno de x², ok? Que era exatamente o que estava aqui dentro do sinal de integração, beleza? Ou seja, a gente verificou aqui que essa igualdade aqui é verdadeira, ou seja, que a função do lado direito é a primitiva do que está dentro aqui do símbolo de integral, né? Lembrando que a integral indefinida é uma notação ali que a gente tem para a família de primitivas, né? Família em que sentido? Quando a gente varia essa constante aqui, né? Que ela tem infinitas possibilidades. Beleza, gente? Então, isso aqui é o que eu queria falar com vocês aqui a respeito da integral, da mudança de variáveis no contexto da integral indefinida. Beleza? Então, aí a gente vai usar isso aqui agora como se fosse mudança de variável, mas eu quero que vocês saibam, né, que, na verdade, não é exatamente mudança de variável, e sim um algoritmo associado à mudança de variável que a gente aplica para poder obter de um modo mais fácil as primitivas. Né? Então, vamos enxergar isso nesse contexto aí, beleza? Bom, então é isso. Até então aí a próxima aula, e um abraço aí a todos vocês.